TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates e na noite de hoje abordando a questão da obesidade, o problema do excesso de peso, o problema do sobrepeso e as alternativas, uma delas a questão da cirurgia bariátrica. E para comentar, para trazer informações a respeito desse procedimento, está conosco Hélio Fernandes, médico especialista em cirurgia bariátrica e com atuação no Hospital Bruno Born, há muitos anos atuando aqui na região. E a Patrícia Facina, que é nutricionista, afinal de contas é um profissional que depois da cirurgia, até mesmo alguns dias antes, é necessário se fazer uma consulta e depois ter o devido acompanhamento. Começamos com o Dr. Hélio Fernandes nos explicando quando há a necessidade de uma cirurgia bariátrica. Paulo, na realidade, essa é uma pergunta bastante complexa, mas o que a gente considera na indicação da cirurgia bariátrica é a existência primeiro, de um nível de obesidade significativo ou não tão significativo algumas vezes, mas já associado a algum fator como diabetes, como hipertensão. Então, no conceito de obesidade, nós temos que fazer uma conta, né? Nós utilizamos o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é obtido da seguinte maneira: se nós pegarmos a nossa altura, multiplicarmos uma vez ela mesma, né? A altura vezes a altura. Pegarmos esse resultado e dividirmos o nosso peso por esse resultado, nós vamos chegar a um valor. Esse valor ele vai de 18,5 até 40 ou mais. Esse então seria o índice de massa corporal. De 18,5 até 25, a pessoa está normal, índice de massa normal, peso normal. De 25 a 30, sobrepeso, onde um grande número da população se encontra nesse valor. Acima de 30, nós já teríamos obesidade tipo 1, de 35 a 40, obesidade tipo 2, e de 40 para cima, a chamada obesidade mórbida. Então, nos casos de obesidade mórbida acima de 40, a cirurgia está indicada. Abaixo disso, se nós temos um caso de obesidade tipo 1 ou 2, desde que esteja associado a algum fator, alguma comorbidade, como nós chamamos, ou diabetes, ou hipertensão, ou algum evento tromboembólico, eventos vasculares, doenças, patologias articulares, joelhos, coluna, são já indicações, já se indicam cirurgias para esses pacientes. Pois não, prossiga. Não, então, na realidade, nesses pacientes é que nós podemos, então, atuar oferecer a eles a cirurgia bariátrica. Também é importante que se diga, Rogério, assim, que nem todo paciente obeso ele pode fazer a cirurgia bariátrica, né? Nós temos que definir algumas coisas que são fundamentais, né? A obesidade não é considerada, é considerada uma doença, não é uma situação voluntária da pessoa. Se ele é obeso é porque existe uma doença que faz com que ele seja obeso, ou algum fator genético, enfim, nós podemos falar isso mais adiante. Mas esses pacientes, então, acabam sendo, antes de encaminhada a cirurgia, sendo avaliados do ponto de vista psicológico. A análise desses pacientes é importante que seja feito antes da cirurgia, porque nem todo paciente obeso pode suportar as consequências da cirurgia bariátrica, né? Nós vamos retirar a capacidade que muitas vezes a voracidade alimentar desses pacientes é uma válvula de escape para algum problema emocional, alguma situação que esteja sob equilíbrio, desde que se mantenha essa capacidade de alimentação exagerada, né? Então a cirurgia vai retirar essas condições e nós podemos com isso exacerbar algum fator emocional nesses pacientes. Então esses pacientes, quando identificados, não vão à cirurgia bariátrica. Se utilizam outros métodos para que a gente possa controlar esses pacientes. Tecnicamente, o que é uma cirurgia bariátrica? Como é que funciona? A cirurgia bariátrica, ela pode ser feita, vários tipos já foram experimentados ao longo do tempo. Inicialmente se utilizou um dispositivo chamado banda gástrica,
que fazia com que o estômago ficasse septado numa determinada altura, causando um efeito ampulheta, que a gente chama, né? Como aqueles relógios antigos à base de areia. Criava-se duas câmeras e a câmera havia um estreitamento entre as duas e permitia uma passagem pequena de alimento. Esse método foi utilizado até pouco tempo e ainda alguns cirurgiões utilizam, mas vem caindo em desuso pelas complicações que ele acaba gerando, né? São complicações ao longo do tempo e isso foi se percebendo na medida que foram se observando esses pacientes pós-operados. Esse método então foi abandonado. Hoje se utilizam os métodos que chamam bypass gástrico, que é o que melhor resultado oferece em termos de perda de peso, e o sleeve gástrico, que a gente chama, que é uma outra forma de operar, de se realizar o procedimento. Basicamente, esses procedimentos eles atuam em duas situações. Ou atuam na restrição do volume que o paciente consegue comer, ou ele atua na restrição do volume e na capacidade de absorção desses alimentos. Então são duas maneiras diferentes de se lidar cirurgicamente de se lidar com esse problema. O bypass é o que trabalha essas duas faces. Ele reduz o volume possível de capacidade do estômago e também reduz a área do intestino delgado, onde se realiza a absorção do alimento. Com esse método, a gente consegue reduzir em torno de 80% do excesso de peso que o paciente apresentou. Por exemplo, um paciente que deveria ter 80 quilos e está pesando 120, ele tem 40 quilos de peso em excesso. Um exemplo fácil e simples de se falar. Com esse método, nós vamos tirar 32 quilos desses 40 que são o excesso de peso do paciente. Os outros métodos conseguem valores aproximados a esses, mas todos inferiores. No sistema bypass, quando se reduz o espaço no estômago, é feito uma sutura, é feito uma cirurgia, é feita uma separação? Como é que funciona? Perfeito. O que se faz nesse caso? Se faz uma septação, que nós chamamos, do estômago. O estômago normalmente tem uma capacidade de 1,5 litro a 2 litros de conteúdo. Nós vamos reduzir esse estômago a uma capacidade de 50 ml. Tá? Então, o paciente que estava acostumado a comer exageradamente 2, 3 pratos de comida, ele vai comer 3 a 4 colheres de sopa de qualquer alimento e vai se sentir saciado. Ele não vai ter fome. Por quê? Porque a sensação de saciedade está relacionada a uma área do estômago que vem a ser a parte superior do estômago, e no momento em que a pessoa consegue completar ou encher esse conteúdo, ele não sente mais, não percebe mais a fome. Então a pessoa emagrece sem sentir fome. Então há uma septação. O estômago residual, que nós chamamos, ele permanece no paciente, ele não é retirado. É uma área que fica, pertence ao paciente e vai ficar ali, né? Essa cirurgia pode ser revertida, caso haja uma necessidade, ela pode sofrer uma reversão. Mas esta reversão por um procedimento... novamente cirúrgico. Tudo de novo. Automaticamente não ocorre? Não. Quando ocorre, no caso, são complicações que podem acontecer, a gente chama de fístulas, né? Quando há uma fístula que não deve ocorrer e não ocorre na grande maioria dos casos, há uma comunicação desse estômago pequeno que se criou com aquele estômago que permaneceu no paciente. Então, a partir dessa fístula, ele vai começar a engordar novamente. É uma das razões que a gente suspeita a existência de fístula quando o paciente começa a ganhar peso de uma forma fácil após a cirurgia. Isso após um período mais longo de tempo, né? É uma cirurgia complicada, demorada ou com sequelas? É uma cirurgia complicada, é uma cirurgia que deve ser realizada por médicos que estão habilitados a realizá-la. Eu mesmo já faço com equipe aqui de Lajeado, nós trabalhamos já há alguns anos fazendo essa cirurgia pela técnica aberta, e agora nós estamos nos habilitando a realizá-la pela técnica videolaparoscópica.
A cirurgia videolaparoscópica, comparada com a cirurgia aberta, tem uma vantagem enorme, né? Além de ser menos dolorosa, muito menos dolorosa, o paciente tem uma recuperação muito mais rápido, ele volta precocemente à sua vida normal, ele faz a cirurgia num dia, alguns locais dão alta no dia seguinte. Isso depende muito dos locais, dos centros que fazem essa cirurgia, tem condutas variadas, mas em geral são altas muito precoces, sem as complicações que normalmente acontecem com a cirurgia aberta. A cirurgia aberta, ela tem um índice de hérnia tardia maior, tem problemas pós-operatórios imediatos complicados, que são problemas respiratórios. O paciente obeso ele não aceita sair muito cedo da cama quando faz a cirurgia aberta, em função da dor que isso provoca. Então, eu diria que o futuro, realmente, a cirurgia bariátrica feita por videolaparoscopia é o grande futuro da solução que nós teremos para esses pacientes. Sem falar, Paulo Rogério, assim, que esses pacientes que têm já problemas associados à obesidade, diabetes, hipertensão, após a cirurgia, eles param de tomar os remédios porque não há mais necessidade, uma grande porcentagem de pacientes deixam de tomar os seus remédios para diabetes, porque não há mais necessidade, assim como para a pressão alta também. São as vantagens dessa cirurgia, né? Logo depois do intervalo, quais são as precauções que devem ser adotadas antes da cirurgia e principalmente depois, na questão nutricional, na formação da dieta, do cardápio, para as pessoas que passarem pelo procedimento de redução do estômago? Logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando a compor este cenário. Conversamos agora com a Patrícia Facina, que é nutricionista, envolvendo essa questão toda da cirurgia bariátrica, da questão do excesso de peso, do problema de sobrepeso, do problema de obesidade e a necessidade da pessoa ter um pouco de cuidado na formação do seu cardápio. Tudo bom, Patrícia? Bom dia. Tudo bem, boa noite. Quais são as orientações antes e pós-cirurgia? Bom, antes da entrevista, a doutora Eli e eu estávamos conversando um pouco sobre essa questão da alimentação. O paciente realmente ele precisa de ter um pré-preparo, né, cirúrgico. Ele precisa ser assistido por um nutricionista, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar. Ele precisa ter todo este preparo em função de que ele vai apresentar mudanças no estilo de vida, mudanças na alimentação principalmente, e ele precisa estar apto, então, a saber que ele vai a frequentar, vamos dizer assim, um estilo de vida diferente. E então, antes dessa cirurgia, nós sempre fazemos o preparo e já indicamos como será o pós-cirúrgico, enquanto a alimentação, que na verdade depois dessa cirurgia, como o estômago está numa redução, ele se encontra bem, no volume bem reduzido, a pessoa realmente tem que começar a se alimentar com volumes bem reduzidos. E a consistência dessa alimentação também muda, em função desse estômago estar reduzido. Então começamos com uma dieta geralmente líquida, com um volume em torno de uns 30, 50 ml, né, doutor? É isso mesmo. Depois evoluímos conforme a evolução do paciente para uma alimentação um pouco mais consistente, não tão líquida, mas sim pastosa, num volume adequado, até que ele consiga se adaptar então à consistência normal, ter uma alimentação normal do dia a dia. Esse processo ele é inicial, a fase líquida, pastosa, ele é inicial e dura em torno mais ou menos de 1 mês, dependendo da evolução também do paciente, de como que ele se recupera dessa cirurgia. Mas depois o que interessa é que ele vai ter uma alimentação saudável em consistência normal, adequada, mas que ele tenha consciência de que ele irá sempre ter o cuidado com essa alimentação. Ele não pode achar que a cirurgia é a solução para o problema dele. Ele tem que saber que ele, todos os dias, dia após dia, ele
tem que ser adequado a esses hábitos alimentares. É a reeducação alimentar que nós tanto costumamos dizer, né? Porque sem a reeducação alimentar, ele não vai conseguir também ter uma boa saúde. Mais tarde podem vir outros problemas em função de uma alimentação não adequada. Então, é por isso esse pré-preparo. Ele tem que saber que depois da cirurgia ele tem uma caminhada. Ele não pode simplesmente achar que foi a solução dele naquele sentido. Eu colocaria algumas coisas assim, Patrícia, que é importante nós salientarmos aí nessa questão. É que assim, ó, a cirurgia é uma etapa do processo. Tá? É uma etapa apenas. O resultado da cirurgia vai ser melhor na medida em que o trabalho da nutricionista, na medida em que o trabalho de um fisioterapeuta ou de um educador físico vai colocar esse paciente em condições melhores de saúde, de uma vida mais saudável, né? E é importante também se colocar que a cirurgia bariátrica, ela não é a tábua de salvação para sempre, né? A gente sabe que, e isso já se observa, os pacientes ao longo de alguns anos, de 3 a 5 anos após a cirurgia, se eles não permanecerem se cuidando e mantendo esses cuidados que foi colocado, eles voltam a ganhar peso. Eles não vão ser mais obesos no nível que eram, mas eles podem voltar a engordar. A questão do cardápio. Se a pessoa tem o hábito de comer feijão, arroz, um pedaço de carne, aipim, outras comidas pesadas, porque ele precisa de substância para o trabalho diário, vai ter que mudar esse cardápio, não só na questão do volume, mas na questão dos ingredientes desse cardápio pós-cirurgia? Não. Não há necessidade? Não, a alimentação, ela chega... Esse processo inicial realmente precisa dessa modificação da consistência da dieta e depois ela vai se adequando aos nutrientes normais, são alimentos normais do dia a dia. O que muda realmente é o volume, né, dessa alimentação, e é muito importante que a pessoa tenha horários para se alimentar, né, que ela faça de 6 a 7 refeições no dia. Quando a gente fala em refeições, na verdade são as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, e entre essas 3 refeições os pequenos lanches para quebrar aquele jejum, não deixar a pessoa chegar a ter aquele sentimento de fome intensa, vamos dizer assim. Mas a alimentação, com o tempo, ela é normal, não tem nada de adaptação diferente. O que precisa, sim, é aquela consciência de que ela tem que comer menos e mais vezes por dia. E é isso que o doutor ele estava nos dizendo antes, nem todo paciente está preparado para esse processo. Porque geralmente tem um fator emocional, um fator psicológico associado. E isso faz com que a pessoa faça um grande consumo de alimentos, né? Então, no momento que essa redução de estômago é realizada, o estômago não comporta mais esse grande volume de alimentos. Então, é o emocional da pessoa que tem que estar apto, né, para que ela possa evoluir para essa cirurgia. Senão ela não consegue, depois da cirurgia, resolver essa questão, ou da ansiedade, ou de algum fator emocional que a faça ingerir grandes volumes de alimentos. Alguns alimentos mais pastosos, como o iogurte, o queijo e outros derivados de leite, bastante concentrados com gordura, vão ser proibidos? Podem permanecer sendo utilizados, mas em menor quantidade? Como é que funciona? Nós podemos optar pelos iogurtes light, com teor reduzido de gordura, por queijos mais brancos, que consequentemente também contêm um teor reduzido de gordura, mas eles podem fazer parte do cardápio. Quase todos os obesos gostam de chocolate. Sim. Bom, não só os obesos. Não só os obesos. E aí, como é que funciona o chocolate? Tranquilo, desde que não se exceda a quantidade, que não seja um consumo diário, que seja uma porção de aproximadamente uns 30 gramas por dia, que é o recomendado. Comer só 30 gramas por dia? Se consegue. Eu acho que desde que a gente tenha consciência, disciplina, se consegue. É uma forma de treinar o nosso paladar, a nossa forma de se alimentar. Tudo é possível, eu sempre digo, nada é impossível na alimentação, por mais obeso que o paciente seja, desde que ele queira aderir ao tratamento, que ele tenha vontade de fazer, aí a disciplina vem por si só. O problema são as pessoas que querem,
mas não querem mudar, querem emagrecer, querem um resultado, mas elas não querem fazer mudança nos hábitos alimentares. Ou não querem fazer algum esforço, né? Sem um esforço, emagrecer sem esforço. Não existe. E isso a cirurgia bariátrica também não oferece. Né? Nós temos que deixar bem claro, há necessidade de um esforço. O paciente faz a cirurgia, mas depois ele vai submeter à atividade física, ele tem que entender que há uma mudança no padrão de vida, no comportamento dele. Né? A cirurgia oferece um emagrecimento mais rápido. O resultado da manutenção dessa cirurgia vai depender dele. Então ele tem que se esforçar, tem que haver um comprometimento. Há uma necessidade de complementação de vitaminas pela questão da absorção, pela questão do aproveitamento daquilo que é ingerido por parte do estômago reduzido? Sim, uma das coisas que pode acontecer, eu vou entrar um pouquinho nisso aí, Patrícia, assim, é a questão da desnutrição desses pacientes. Nós temos que cuidar. Ele pode emagrecer, mas ele não deve desnutrir. Seria assim, ele ficar desnutrido do ponto de vista de vitaminas ou de proteína. Então, aí a função do nutricionista é muito importante. Ele tem que receber uma dieta que vai compensar essa dificuldade de absorção de alguns elementos que algumas cirurgias causam. No caso, o bypass é uma que causaria uma dificuldade de absorção de determinados elementos, algumas vitaminas. Então, ao longo do acompanhamento desse paciente pós-operatório, nós vamos corrigindo essas pequenas distorções que vão acontecendo. Tem alguma coisa que ele passa a ser proibido de incluir no cardápio pós-cirurgia? Não. Algum alimento? Logo após, em função daquela dieta líquida, né? Mas vamos dizer, depois que ele retoma a alimentação normal, não teria um alimento em si totalmente proibido. Mas a gente sempre pede o cuidado quanto ao consumo excessivo de gorduras, açúcares. O que acontece na cirurgia bariátrica são alguns fenômenos que os próprios fenômenos fazem com que o paciente se controle. Ele aprende sofrendo, vamos dizer assim, esses efeitos. Por exemplo, se ele quiser comer alguma coisa sólida de forma muito precoce, logo após a cirurgia, ele vai impactar. Esse alimento vai chegar na região da cirurgia e ele não vai descer. Ele vai ficar impactado, ele vai sentir um desconforto e ele vai acabar regurgitando, voltando esse alimento em forma de vômito, alguma coisa nesse sentido. Então o paciente aprende, que olha, eu sei que isso aqui eu não vou poder por enquanto. Ao longo do tempo, ele vai poder comer sólidos também, mas ele vai adquirindo essa condição lenta e progressivamente. O outro fenômeno que acontece na cirurgia, dependendo do tipo da cirurgia, é o fenômeno de dumping. Dumping é um fenômeno onde o paciente, se ele consome um produto muito de grande osmolaridade, ou seja, muita glicose, né? Um leite condensado, uma quantidade maior de chocolate, alguma coisa, ele vai ter um esvaziamento mais rápido. Essa substância provoca um esvaziamento muito rápido, uma passagem rápida pelas primeiras porções do trato digestivo, e isso dá um desconforto muito grande no paciente. Ele se sente enfraquecido, dá uma sudorese, ele soa, ele se sente fraco. Então, esse tipo de alimento ele também tem que evitar, né? Então, eu diria assim, não existe proibição, mas eu coloco, olha, leite condensado, essas coisas que são extremamente hipercalóricas e hipertônicas, assim, elas vão causar um desconforto e eles aprendem, né? Os que tentam, aprendem e não fazem mais. É muita concentração de gordura e açúcar, né? Logo depois do intervalo, ainda voltando nessa questão do cardápio, onde é que entra, por exemplo, as frutas, as verduras, a proteína animal também, não só a proteína vegetal, na formatação desta dieta e desse cardápio para as pessoas que se submetem a uma cirurgia bariátrica para a redução do estômago e perda de peso. Logo depois do intervalo. Voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e abordando a questão da cirurgia bariátrica, um procedimento que o Hospital Bruno Born de Lajeado já tem feito há muitos anos. O Dr. Hélio Fernandes foi um dos que introduziu esse trabalho de cirurgia bariátrica e as modalidades que existem aqui na nossa região.
Falávamos no intervalo na questão, por exemplo, de quem gosta de cerveja, de quem costuma tomar bebida alcoólica. Tem alguma interferência? Algum problema? Não, na realidade, não. Não, diretamente não. É claro que a cerveja é uma bebida muito calórica, ela vai fornecer uma quantidade de caloria um pouco exagerada, né? Então isso não é um impeditivo, mas faz parte das normas, digamos assim, dessa mudança de comportamento, de que seja de uma forma comedida, etc. Né? Mas não é impeditivo. Não é impeditivo. Desde que se tenha bom senso. Bom senso, quantidades, não tem uma restrição. Patrícia, como é que tem evoluído a nossa consciência para uma dieta controlada, para uma dieta correta? Como é que tem evoluído no geral? Não só pelas pessoas que precisam se controlar depois da cirurgia. Olha, eu tenho percebido que há uma maior preocupação com a saúde e com a alimentação hoje em dia. Eu percebo também que tem muita informação em torno dessa alimentação saudável, desse excesso de peso. É televisão, é jornal, rádios, entrevistas. As pessoas estão, em função disso, mais acordando para esse tipo de problema, porque a obesidade ela vem sendo um foco, ela vem crescendo cada vez mais e mundialmente. Isso vai ser um grande problema, né? Já é um grande problema. Alguns países, como os Estados Unidos, o índice de obesidade é muito elevado, né? Em função do way of life americano, né? O pessoal come o fast food e fica na frente da televisão, na frente do computador, pouca atividade física. Então o índice de obesos e obesos graves nos Estados Unidos é muito alto, né? E é importante também que se diga que essas cirurgias que nós hoje praticamos e mundialmente são praticadas, a grande maioria delas foram desenvolvidas por cirurgiões americanos, né? Que em função da realidade em que eles viviam, começaram a desenvolver, a observar, enfim. E todas elas são baseadas em cirurgias que já se realizavam com outras finalidades. E que a gente observava, olha, eu fiz uma cirurgia para uma úlcera lá de estômago e observei que o paciente começou a emagrecer. Então essas coisas foram baseadas, todas elas são baseadas na realidade que já vinha se fazendo com outras funções, outras finalidades, e se descobriu que a cirurgia poderia e está se demonstrando que ela é importante no controle desse problema. O SUS ou alguns planos de saúde têm subsidiado essa cirurgia? Tem. O meu conhecimento é de que em algumas áreas, alguns locais no Brasil todo e aqui no Rio Grande do Sul, alguns locais são referência para a cirurgia bariátrica. Ao que eu tenha conhecimento, nesses locais se fazem cirurgias abertas, né? Não sei, não tenho informação precisa se a cirurgia por vídeo laparoscópica é realizada nesses locais. Mas é oferecido pela rede pública, sim, né? Com certeza. Dependendo do peso. Locais. Dependendo dessas condições todas que nós falamos, né? As indicações são as mesmas, né? No que diz respeito ao sexo, a mulher também pode fazer uma cirurgia bariátrica e ter bom resultado no corpo? Sim, com certeza. Agora, isso é importante também, né, que se diga o seguinte, a cirurgia bariátrica ela não veio com a finalidade de estética, né? Nós não nos preocupamos com a questão beleza. Obviamente, isso vem de roldão junto com os benefícios da cirurgia. A pessoa melhora a autoestima, se sente mais bonita, fica mais elegante realmente, e isso faz com que a pessoa se empenhe na manutenção dos resultados. Mas a finalidade precípua da cirurgia bariátrica é a questão da saúde. A obesidade, o sobrepeso está relacionado a uma mortalidade mais precoce dos obesos, a problemas de falta, abandono de emprego, por dificuldades. Enfim, tem uma série de situações sociais que o obeso acaba enfrentando. Inclusive, problemas de transporte. Quem não hoje tem dificuldade para sentar numa poltrona de avião, imagina um obeso com 120, 130 quilos sentar num veículo público, é difícil. Comprar roupa é difícil. Claro que a cirurgia oferece essa questão de melhorar, com certeza, a autoestima e o resultado estético.
mas a finalidade mais é saúde. Realmente essa é a preocupação principal. O senhor citava a possibilidade de reversão. Já houve casos clínicos com necessidade desse tipo de procedimento? Já, são muito poucos os casos, mas acontece, né? Com as mais variadas indicações, sejam elas quais forem, emocionais, problemas médicos, clínicos, necessidade de reversão, é possível em alguns métodos, sim. E há necessidade às vezes? E há necessidade às vezes. Psicologicamente também? Também. Tem pessoas que não aceitam perder peso? Eu vou lhe contar, tem histórias muito curiosas, né? Outro dia, conversando com um colega cirurgião bariátrico também, houve a exigência do marido da senhora que fez, porque ela ficou muito elegante, muito atraente, e isso despertou nele uma dificuldade de conviver com essa realidade. E ele forçou a esposa a reverter a cirurgia em função disso, né? Então, o senhor tem uma ideia assim... Até por isso, né? Ele não aceitou assim conviver com uma mulher atraente, uma mulher que ele até então não tinha convivido, né? Ele tinha casado com uma gordinha e a gordinha se transformou numa princesa, né? E a questão da saciedade? Depois a pessoa chega num convite de uma janta, de um almoço, vê todo aquele banquete sendo servido, o fato de não conseguir, não por não querer, por não ter condições, por não ter espaço, acaba lhe provocando também alguma situação de depressão, alguma situação de tristeza? Não, porque na realidade o paciente não sente fome, ele come, ele sente o prazer de comer, ele come, só não come a quantidade exagerada, né, aquele volume. Ele vai comer o necessário, vai se sentir satisfeito, ele não vai sair desse banquete com fome. Né? O que é o processo químico da fome? Como é que se desperta a fome no organismo humano? Existem locais no nosso estômago, no nosso trato digestivo, onde nós sabemos já, estudos bem avançados mostram que existem liberações de determinados hormônios, né? Um dos hormônios chama-se grelina, é um hormônio produzido no estômago e ele está altamente relacionado à saciedade. Então, essas cirurgias, elas atuam em áreas onde são produzidas esses hormônios, de forma que, com essa situação, a saciedade é plena, o paciente se sente saciado sem necessidade de comer aquele algo mais. E se ele forçar e for comer o algo mais, ele não vai se sentir bem, porque não cabe, né? É como botar Porto Alegre dentro de Lajeado, né? Uma coisa mais ou menos assim. Não vai caber. Já ocorreram algumas alternativas, por exemplo, da introdução de balão gástrico dentro do estômago? Sim, é uma outra maneira de se tratar. Inclusive aqui em Lajeado nós temos a possibilidade de uso desse sistema também. Ele não é, que eu saiba, ainda não é oferecido pelo SUS, é utilizado um balão que ocupa um espaço dentro do estômago. Ele pode ser utilizado por um período de 6 meses, né? Depois ele deve ser retirado. Com esse método se consegue uma redução em torno de 40%, no máximo 45%, 50% de redução daquele excesso de peso que eu falei. Esse procedimento é um procedimento normalmente realizado preparatório a uma cirurgia, então são pacientes super obesos, acima de 180, 200, 200 e tantos quilos, em que a gente, por dificuldades técnicas, tem que reduzir primeiro essa massa corpórea desses pacientes para que eles possam fazer, após essa redução, a cirurgia definitiva. E em alguns casos, a indicação do balão são pacientes que têm um sobrepeso um pouco maior, não chegam a ser obesos e querem um resultado mais fácil, querem se utilizar de um método que propicia um emagrecimento mais rápido, enfim, e podem usar o balão. O balão não é um método cirúrgico, é um método invasivo, ele é colocado por endoscopia. Ele se coloca por uma endoscopia, se coloca esse balão no estômago, ele é insuflado com um volume de soro fisiológico e permanece ali por esse período de tempo. O princípio é exatamente o mesmo, ele ocupa um espaço no estômago, quando a pessoa se alimenta vai ter uma sensação de saciedade mais precoce. A questão da obesidade, na maioria das vezes, é uma situação genética, uma situação hereditária ou pela comodidade dos dias de hoje?
Uma pergunta difícil de responder. Eu diria que a questão genética é muito importante. Tem muita influência. Tem uma influência significativa, né? Mas e por que na minha casa, se eu sou gordo, meu cachorro também é gordo? É uma boa pergunta, né? Nós teríamos que perguntar para o veterinário, né? O senhor já reparou isso? Os animais de estimação na casa de pessoas obesas também são obesos. São hábitos, né? São hábitos. Eu acho que o obeso tem uma necessidade de consumo maior e ele entende que o seu filhote lá, o seu pet também tem que comer mais, né? Pelo hábito que ele tem. Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma questão da visão que a pessoa tem de volume de alimento, né? Mas há também histórico genético, então hereditário? Não, com certeza a genética é importante, mas não é única e exclusivamente essa questão, né? Tem vários outros fatores aí que determinam a obesidade. Mas é como eu falei no início, né? Nós consideramos a obesidade uma doença, né? Não é uma questão de vontade voluntária da pessoa de ser obesa, né? Há uma questão, há uma enfermidade por trás disso. Tem diversos ganhos para uma situação de cirurgia bariátrica e redução de peso através desses procedimentos. Um deles, o mais comentado clinicamente, é a questão do diabetes. Tem também a questão da hipertensão. Mas estas situações, logo depois do intervalo, os nossos convidados vão comentar a respeito. Voltamos com o programa Entre Linhas pela TV Univates, com os convidados Hélio Fernandes, médico, especialista em cirurgia bariátrica, e a Patrícia Facina, que é nutricionista. Tem algumas situações, e o senhor já citava no primeiro bloco, a questão do diabetes, bem que são várias situações envolvendo diabetes, mas a própria questão da hipertensão, da pressão alta, que praticamente se zera ou se controla depois de uma cirurgia bariátrica. O senhor poderia nos explicar qual é a relação clínica que existe entre essas situações? Sim, a relação seria a seguinte: o paciente obeso ele acaba tendo uma série de fenômenos que a gente chama de síndromes metabólicas, né, que fazem com que vários fatores atuando ao mesmo tempo alteram esse equilíbrio, digamos, normal do nosso organismo. Ocorre a questão das hiperlipidemias, que são aumento de colesterol, triglicerídeos. Ocorre a questão da hipertensão dentro desse contexto, a própria diabetes também. No momento em que nós interrompemos esse processo através da cirurgia, nós alteramos a questão metabólica desses pacientes. E essa alteração, a Patrícia pode ajudar também, ela vai fazer com que haja uma reversão de uma série de fenômenos, inclusive fenômenos inflamatórios, vasculares, que hoje são muito bem estudados, fazendo com que haja uma redução das taxas de pressão arterial, uma redução da própria necessidade de medicações para manter a diabetes. E isso a gente vê quase que imediatamente após a cirurgia, 2 a 3 dias depois de realizada a cirurgia, um paciente diabético já se vê, na maioria dos casos, eu não vou dizer que é a totalidade, mas já começam a suprimir a necessidade de medicação. A pressão alta, muitas vezes o paciente pode até continuar tomando a medicação, mas há uma redução significativa da dose dos remédios. Então, eles tomavam uma dose alta para manter a pressão normal e após a cirurgia essa dose começa a reduzir. Alguns pacientes chegam a zerar a necessidade do remédio. São fenômenos metabólicos que acontecem associados à obesidade e que após a cirurgia há uma reversão do processo. Nesta situação, a necessidade de um cardápio, inclusive, não só pós-cirúrgico, mas depois no acompanhamento com os anos, porque dependendo da idade, acaba o paciente, inclusive, correndo o risco de perda de massa, por exemplo, de massa corpórea, de musculatura. Isso tudo, um cardápio bem equilibrado e a questão do exercício ajudaria. Isso. Como em função dessa restrição calórica, principalmente logo pós-cirurgia, ela é muito diferente essa restrição, em função de que antes da cirurgia o paciente se alimenta de uma forma normal ou hipercalórica. Logo após a cirurgia, ele passa para um quadro de restrição alimentar, uma dieta hipocalórica. O
os primeiros quilos, o primeiro peso inicial que ele perde, realmente é em função de muita perda de massa muscular, em função de que o corpo sente uma agressão, em função dessa restrição calórica. Então, os primeiros quilos a serem perdidos é em função da massa muscular. Depois, quando ele começa uma alimentação normal, equilibrada, balanceada, aí ele ativa uma maior queima de gordura corporal. E, em função disso, uma atividade física aliada a essa reeducação alimentar, porque é isso que ele vai ter que aderir. A fase final e permanente desse tratamento é a reeducação alimentar aliada à atividade física, porque é o exercício que ajuda a manutenção dessa massa muscular, desde que aliada a uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e condizente ao estado físico dessa pessoa, ao peso, à altura que ela se encontra. E isso realmente é o que vai fazer com que ela previna. Com o tempo, com a idade, é normal esse processo de queima de massa muscular. Nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a massa muscular e aumentando a nossa gordura corporal. Mas com uma alimentação saudável, equilibrada, independente se a pessoa sofreu ou não a cirurgia bariátrica, nós conseguimos retardar um pouco esse processo, prevenir essa maior perda de massa muscular. Doutor Hélio Fernandes, o senhor citava que a pessoa pode perder até 80% do sobrepeso pós-cirurgia bariátrica. Em quanto tempo isso ocorre? Nós calculamos esse período, essa perda, em torno de 1 ano. Ao longo do primeiro 1 ano após a cirurgia, existe essa perda. O que a Patrícia estava comentando, realmente, no primeiro mês, a perda é muito importante, a perda de peso é muito importante. Tem pacientes que perdem facilmente de 18 a 22 quilos no primeiro mês. Em 30 dias. E eles se estressam porque a partir do segundo mês em diante essa perda diminui, ela não vai na mesma proporção. Então, a partir do segundo, terceiro, quarto mês, há uma redução do numérico, digamos assim, do peso, fazendo com que ele perca menos mensalmente. Mas ao longo de 1 ano ele chega a completar esses 80% a 85% de perda do excesso de peso inicial. E ele pode continuar perdendo peso após, desde que ele se engaje nesse processo que nós estávamos falando. Uma dieta adequada, atividade física adequada, iniciar algum esporte, uma academia. Ele vai, com certeza, continuar mantendo e podendo perder mais peso. O risco de voltar a ganhar peso depois de 5 ou 6 anos? Se ele não se submeter a esses cuidados, ele pode ganhar peso. Nós vemos isso em alguns pacientes. Eles perdem um pouquinho, digamos assim, aquele impulso inicial e acabam relaxando um pouco. Mas todos eles conseguem um bom resultado se eles voltarem a se reengajar nesse processo. Começar novamente uma dieta adequada e exercício, eles voltam a perder peso mais fácil do que quando eram antes de operados. Mas não recuperam todo o peso que tinham antes? Não, nós não temos informação de nenhuma situação em que o paciente tenha se transformado novamente num paciente obeso. Eles podem readquirir peso, mas novamente serem obesos, não. Eu não tenho conhecimento disso, né? Porque as condições são diferentes. Há uma mudança importante assim da fisiologia de toda a parte de absorção alimentar, enfim. Qual é a orientação para as pessoas com obesidade, com sobrepeso bastante exagerado e que queiram buscar através do SUS o procedimento? Eu acho que hoje em dia o SUS as coisas funcionam muito por encaminhamento, né? Então o paciente indo a um posto de saúde, ele consultando com o clínico geral do posto de saúde, se identificando a questão de obesidade, o clínico saberá encaminhar para os centros referenciais do SUS, do Sistema Único de Saúde. Se ele tem um plano de saúde, seja ele qual for, ele pode consultar diretamente ao médico através do consultório privado e fazer o encaminhamento desse procedimento, né? Mas pelo Sistema Único de Saúde, hoje em dia, pelas normas vigentes, ele deve partir diretamente do posto de saúde, né? O posto de saúde vai referendá-lo a um serviço que seja o referência no caso. Período de convalescência após cirurgia?
Período de convalescença. Se a cirurgia for feita por vídeo, o paciente, eu diria que em 30 dias ele volta à vida normal. Por que esse período de 30 dias? Não pelos riscos de complicações da cirurgia em si. Como eu falei, a cirurgia é feita por vídeo, ele tem uma alta muito precoce. Esses 30 dias seriam necessários mais para ele superar essa fase inicial de adaptação à alimentação, de conseguir, com a alimentação possível, já conseguir um aporte calórico melhor para que ele possa voltar à vida normal. No caso do paciente fazendo a cirurgia aberta, aí a situação é um pouco diferente. Como é um paciente que tem uma incisão, existe ali riscos de hérnia, se ele começar atividades muito precoces, a gente recomenda um afastamento maior, em torno de 45 a 60 dias das suas atividades, ou mais, dependendo. Quando se trata de uma obesidade entre adolescentes, por exemplo, 15, 16, 17, 18 anos, como é que funciona? Se trata de uma mesma situação. Ele deve ser avaliado pela equipe multidisciplinar, fazer avaliação nutricional, fazer a avaliação psicológica. E nós temos um caso recente, agora operamos não diria um adolescente, mas o adulto mais jovem que nós operamos foi de 18 anos. Ele pesava 202 quilos. Né? Então, para você ver assim, a indicação nesse caso foi importante. Assim, ele se sentia realmente necessitado de fazer a cirurgia. Né? Então, não existe um limite. Claro que uma criança não há, até o momento, não há uma indicação formal ou se aceitaria, digamos, a realização de uma cirurgia com esse perfil numa criança, né? Mas os adolescentes e adultos jovens já são candidatos e têm resultados muito bons. O senhor citava num dos blocos a questão da presença de hérnias. Quando isso ocorre? As hérnias acontecem em função das condições em que o paciente fica depois da cirurgia, né? Nós, fazendo a cirurgia aberta pelo sistema convencional, um corte no abdômen, esse corte, obviamente, vai precisar, para uma consolidação, uma cicatrização perfeita, a necessidade de uma série de elementos que nós precisamos tê-los ao natural, né? Proteínas e outras substâncias que, com a realização da cirurgia, esses elementos começam a reduzir. Então, o risco dessa consolidação, dessa cicatrização não ser bem adequada, faz com que haja um risco maior de hérnia. Por outro lado, também tem uma questão física, né? Nós operamos uma pessoa de 100 e tantos quilos, fazemos uma sutura, é uma questão mecânica, e ele emagrece abruptamente, esses tecidos também emagrecem, e nós vamos ter, digamos, uma certa fragilidade nessa sutura que foi realizada de uma forma adequada no momento da obesidade, depois ela fica um pouco mais frouxa, mais sujeita a rupturas e a formação de hérnias, né? Por isso que as cirurgias bariátricas feitas pela técnica aberta, elas, apesar de serem mais econômicas, gastam menos, acabam saindo caras porque são necessárias outras cirurgias para resolver essas questões relacionadas à hérnia. Quando há necessidade de um segundo procedimento, já se pode corrigir também a existência ou não de hérnias. Com certeza, já se faz a correção. E no sistema de vídeo, praticamente, elas... Não, no sistema feito por videolaparoscopia não ocorrem hérnias. Não há essa consequência. Não há possibilidades. Ok. Muito obrigado, Patrícia Facina, pela presença, pelas informações. Doutor Hélio, cumprimentos pelo trabalho. Há anos eu já vem fazendo esse trabalho no Hospital do Lajeado, né? E tem se tornado uma referência no interior do estado o trabalho de cirurgias bariátricas do Hospital Bruno Boa. O importante, Renato, só aproveitando o finalzinho, é que nós não trabalhamos, nós trabalhamos em equipe, fazemos essa cirurgia há alguns anos, sempre em equipe. Em equipe. O que é muito importante, claro. Sozinho não se faz nada. Tá certo. Então, os agradecimentos ao Dr. Hélio Fernandes, médico especialista em cirurgia bariátrica, e à Patrícia Facina, que é nutricionista, e que foram os convidados para falar sobre esse procedimento para perda de peso em situações principalmente de obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica. Muito obrigado pela companhia. Voltamos amanhã à noite. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.